Eu quero falar hoje sobre duas coisas: forma versus função. Nós sempre vemos a forma. Fomos treinados para ver a forma. A maneira como nós pensamos, ela deriva do pensamento grego. Então, quando nós pensamos a respeito de algo, tudo que nós olhamos é a forma. Isso está intrínseco, infelizmente, está enraizado em nós. Porque nós temos uma cultura que tem muito mais do grego do que da judaico. Quantos estão me entendendo? Do pensamento grego. O nosso pensamento é grego. Então, quando nós observamos algumas coisas, nós a nossa tendência é ver a forma. Mas o povo hebraico, ele vê a função. Nós olhamos a forma, eles olham a função. Então, por exemplo, quando nós lemos essa passagem que diz que Deus escondeu Moisés na fenda da rocha com a mão. Automaticamente, quando você pega a sua Bíblia e lê que Deus escondeu Moisés, né, e falou: Moisés, você não vai poder ver minha face. Então, escondeu ele ali com a mão. O que nós pensamos? É natural nosso. A gente logo já imaginou uma rocha, uma fenda, Moisés lá dentro da fenda e uma mão gigantesca sobre Moisés. Sim ou não? Porque nós tendemos a ver a forma. Nós imaginamos, né, dessa maneira. Mas a pergunta é: Deus tem mão, sim ou não? Não. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Jesus tem mão. Jesus assumiu a forma humana. Deus não tem mão. Deus é Espírito. Então, olha como o nosso pensamento grego imagina essa mão. Agora, quantas vezes você lê? Que tal a mão forte do Senhor, o poderoso braço do Senhor? Você já imaginou uma mão grande, tipo do Hulk? O poderoso, né, o braço forte do Senhor. Quando você lê e fala assim: não, mas o Senhor nos tirou dali com braço forte. Você pensa na forma. Você imagina um grande braço livrando todo aquele povo. Gregos pensam dessa forma. Mas o povo hebreu não. Ele pensa na função. Quando um hebreu escreve o braço forte do Senhor, ele pensa na função de um braço. O que um braço faz? Então, quando você lê sua Bíblia, você pensa só num braço forte do Senhor. Mas o judeu não, ele vai pensar. O braço forte, então um braço, ele ergue. Um braço, ele defende. Um braço, ele protege. Um braço, ele abraça. O que mais faz um braço? Sustenta. Vocês estão entendendo? É muito mais profundo e é muito mais amplo do que nós imaginamos. Nós passamos pela Bíblia e lemos: o braço forte do Senhor. Ok, um braço forte, mas eles estão pensando: o Senhor, Ele me sustenta, o Senhor, Ele me levanta, o Senhor, Ele me ergue, Ele me abraça, Ele me ama, Ele me protege, Ele briga por mim. Vocês estão me acompanhando? Então, quando eles leem que Deus escondeu Moisés na fenda da rocha com a mão, eles estão pensando: o que Deus está fazendo com Moisés? A gente não se pergunta isso. O que Deus está fazendo com Moisés? Nós entendemos. Deus escondeu ele ali com a sua mão. Ele está escondendo, ele está confortando, ele está tocando Moisés, ele está protegendo. O foco está na função e não na forma. Então eles leem que Moisés, porque continuando o versículo diz assim: Moisés viu as costas de Deus. Agora nós temos um problema, porque a gente vai imaginar traseiro de Deus, não as costas de Deus. Como é as costas de Deus? Mas um judeu jamais vai ler dessa forma. Ele não vai imaginar as costas de Deus passando. E é real. Nós imaginamos Deus passando assim. E as costas, ele vendo as costas. Mas um judeu nunca vai ler assim. Ele não vai pensar na forma, ele vai pensar na função. Então, Moisés viu as costas de Deus, o lado de trás. Se vamos olhar para isso hebraicamente, temos que aprender a ver a função. E qual é a função? O que foi que Moisés viu? O que é que significa ver as costas de Deus? Então eles começam a fazer perguntas. Espera aí, o que foi que Moisés viu de verdade? Qual pergunta agora eu deveria fazer? Existe alguma substância
que Deus é tangível e observável? Pensa aí. O que há? Qual substância de Deus que é tangível e observável? Deus é amor, mas o amor ele não é tangível. Você não consegue, eu estou vendo o amor. Não, você não vê o amor, você vê a manifestação do amor. Vocês estão comigo? Você não consegue ver a graça. Tudo bem que a graça é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas, o que eu estou te dizendo, eles começam a pensar, tá, o que eu posso ver? Existe alguma substância que é tangível, que eu possa ver? E a única substância que eu consigo pensar que é tangível, dentro dessa situação, é a luz. Porque a palavra vai dizer que Deus é a luz. E a luz, ela é observável. A luz, ela é tangível. E existem pelo menos duas substâncias na terra que não tem peso, mas tem força. Quais são elas? Hoje é um culto para quem é inteligente, quem gosta de pensar. Quem tem preguiça já está dormindo. A Grace já está rachando. Duas coisas que não tem peso, mas tem força. O vento? Não. A física diz que a força é igual a massa vezes a... Todo mundo faltou nessa aula, pelo amor de Deus. A aceleração. A massa, coitada da Márcia. A massa versus a aceleração. Então, para haver força, tem que ter peso. Mas duas coisas têm força, mas não tem peso. A primeira é a luz. A segunda são as palavras. A segunda são as nossas palavras. Suas palavras não têm peso, mas elas têm força. E a luz, se você focar a luz, ela é capaz de derreter até mesmo o aço. Você projetar a luz sobre um lugar, ela é capaz de derreter até mesmo um metal. Deus é descrito como essas duas coisas, luz e palavra. Vocês estão comigo? Deus é a luz e Ele é o verbo que se fez carne, palavra. Você não tem peso, mas tem força. São as duas formas como Deus é descrito. Se Moisés viu então o lado de trás da luz, o que ele viu? Ele vê, né, onde esteve a luz. Porque ele está vendo a parte de trás. Então ele vê aonde a luz esteve, que é o passado. Moisés viu o passado. Quando Deus diz que ele veria as costas, ele provavelmente estava vendo a criação. Ele estava vendo o Gênesis. Os rabinos dizem que é como se viu o Gênesis sem vivê-lo. Ele estava vendo o passado, a luz projetada para trás. Aquilo que aconteceu. Estava vendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vocês estão me entendendo? Era isso que ele estava olhando. Agora, imagine-o ali de pé observando o Gênesis, vendo o passado. Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Agora, há um problema aqui. Porque para lançar uma sombra, algo precisa ser mais brilhante do que Deus. Vocês estão me entendendo? Para que seja lançada uma sombra, algo precisa ser mais brilhante do que Deus. Há algo no mundo mais brilhante do que Deus? Vocês estão pensando para responder isso? Vou perguntar de novo. Porque está gravando, né? Para não ficar feio para vocês. Há algo mais brilhante do que Deus? Glória a Deus, está lá registrado. A chave aqui é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na presença de Deus, aquele que está na presença de Deus. Se um homem está na presença de Deus, então a sombra do Todo-Poderoso, na verdade, é quem? Você. Cutuca quem está do lado e fala assim, tá vendo como faz falta você ter cabulado aula? Não é não? Vocês estão gostando? Então é você. Aonde isso
né, aonde que eu estou dizendo para você, mais é verdade. A sombra de Pedro. Por que que a sombra de Pedro curava? Porque Pedro habitava na presença de Deus. Então, quando a presença de Deus invadia todo Pedro, aquilo que estava sendo projetado era a própria presença de Deus através da vida dele. Não é a sombra dele por si só que poderia curar. Vocês estão entendendo? Essa é a verdade. Agora, as nossas mentes já estão bugando. Espera aí, como que é? Projeta para lá, veja aqui. E aonde é que isso está acontecendo? Outra curiosidade é que os rabinos, eles impunham as mãos o tempo todo. A imposição de mãos era parte da cultura daquela época. Não é uma novidade. Não pense você que é algo que os neopentecostais inventaram. Vamos impor as mãos, xarabalababá, e acontece alguma coisa. Isso já era parte da cultura hebraica. Agora, eles já tocaram alguém doente? Sim ou não? Diga não, vou te ajudar. Não. Mas eles impunham as mãos? Sim. Mas eles tocavam alguém? Bugou. Eles impunham as mãos? Sim. Mas eles tocavam alguém? Não. Porque se eles tocassem alguém, eles se tornavam impuros. Agora, por que que a nossa mente buga? Porque impor as mãos nada tem a ver com tocar alguém. Isso é forma, pensamento. Vocês estão me entendendo? É porque nós temos uma herança de pensamento grego. Então, nós lemos e entendemos que impor as mãos tem a ver com tocar. Mas impor as mãos é função e não forma. A ideia de impor as mãos, ela vem, sabe da onde? Do Yom Kippur. E o que é o Yom Kippur? Eu não vou contar, você vem quando tiver culto de Páscoa para aprender um pouco. O Yom Kippur tem a ver com a ideia de pegar os dois cordeirinhos, eles pegavam o cordeirinho, amarravam, punham no altar. Então o sacerdote impunha as mãos e né? Ele não tinha como derramar, mas a função estava acontecendo ali, dele carregar todos os pecados de Israel. Vocês estão me entendendo? Vem daí, porque eles não podiam tocar em algo que estava impuro. Mas eles já faziam isso. Agora, para você entender, logo quando eu me converti, me pediram para orar por alguém doente. E aí você vai orar por alguém doente. Não, olha só, a gente viu, né, que você flui, você gosta de libertação, essas coisas, então ajuda a gente com isso. Eu acho engraçado que me lembrei agora que quem viveu muito e vive muito isso é Maitê. Porque Maitê, como filha, como discípula, ela tem muito essa veia. Então, quando ela chegou lá no Guarujá, toda vez que tinha demônio, chamava Maitê. Porque era herança dela. E o que aconteceu? Só que a primeira vez que você vai expulsar, eu vou contar umas coisas engraçadas para você. Você não sabe tudo. Principalmente se você tem uma herança de forma. Então, isso aqui não tem nada a ver com a pregação, mas é só porque é engraçado. Vou contar uma. Uma das primeiras vezes que eu fui expulsar um demônio, e estava uma situação, uma guerra, ministério infantil, igreja quando está começando, você não tem assim tudo dividido para levar as coisas. As coisas acontecem no meio do povo mesmo, né? Todo mundo passando, você está expulsando. Não, pessoal, um minutinho, segura aí. Vai, tchau, vamos com Deus. Porque é tudo muito justo. E aí eu lembro que um intercessor estava cantando aquela música. Alvo mais que a neve. Demônio, parecia poltergeist. O cara virou a cabeça assim. E falou, você não conhece nada mais novo, não, para cantar? Mas era um espírito de zombaria. Que queria que todo mundo desse risada. Vocês entenderam? Tudo bem que metade riu. O menino não conseguia cantar. Eu acho que ele ficou nervoso pensando, agora o que eu vou cantar que é mais moderno? Porque o problema não é o que está cantando. Ele tinha que ficar quieto de qualquer jeito. Vocês estão me entendendo? Mas quando você não sabe aonde você está posicionado, ele tenta te desestabilizar. E aí o que acontece? Então você ora, você se consagra, você fala, não, eu estou no óleo, nossa, sinto óleo até na minha boca. Na hora que eu for expulsar esse demônio, vai sair correndo. Na hora que eu for orar para essa pessoa, ela vai ser curada. Então chegou a pessoa, você vai lá orar. Não, olha, Pai, em nome de Jesus, não sei o quê. Você se sente melhor? A pessoa disse, não.
Aí você começa a pensar, o que eu não fiz ainda? Ah, tá. Está faltando o óleo, traz o óleo. Onde a pessoa declara, seja curado. Nananana. Você está sentindo melhor a pessoa? Não. Aí a gente começa a perguntar de novo, o que eu não fiz agora? Concordância, nós não estamos morando em concordância, vamos morar em concordância. Com quem está junto ali. Você concorda que Deus pode curar? As pessoas concordam. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós concordamos, não sei o que, Senhor. Pai, que o Senhor já venceu todas as coisas, então seja curado em nome de Jesus. E aí, passou? Não. Ah, então agora vamos orar em línguas. Você foi curado? Está se sentindo melhor? Não. Então é o volume que está faltando. Vamos gritar mais um pouco. Pai, no nome de Jesus. Você começa a pensar, o que está acontecendo? Você pergunta, foi curado? Não. Demônio, vamos expulsar demônio. Não, porque olha, em nome de Jesus, você não pode ficar aí, não sei o quê. Você sente melhor? Não. Não, mas em nome de Jesus, o demônio tem que sair. Não, não vou sair. Aí você fala, o que está faltando? De repente o Espírito Santo fala, demônios mentem. Não, você tem que sair. Em nome de Jesus eu declaro agora, fora, seja curado. E aí a pessoa então foi curada. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente tenta essas coisas, a gente vai ficando sem forma. A gente viu fazer, repete fazendo e acha que está tudo certo, mas você está ficando sem forma. Então algo tem que surgir no seu espírito para que você possa agir na função. E o que eu quero dizer isso? A gente faz isso sem pensar. Porque quase nenhuma oração na Bíblia termina com em nome de Jesus. Você já leu isso? Tudo é no nome de Jesus. Mas em nome de Jesus não é uma forma, é uma função, é um estilo de vida. É um lugar onde você está posicionado. Vocês estão me entendendo? Eu estou bagunçando a tua teologia. Em nome de Jesus não é uma forma que você faz as coisas. Em nome de Jesus. Porque isso daí é um jargão. Quantas vezes você fala em nome de Jesus e a coisa fica igual? Quantos estão me entendendo? Não, em nome de Jesus. Quer ver outro? Está repreendido. Forma. Está amarrado. Forma. Porque a verdade é que na função, eu estou vivendo no nome de Jesus. A minha vida é no nome de Jesus. Aquilo que eu falo é no nome de Jesus. O que eu penso é no nome de Jesus. Então, quando eu me dirijo a algo ou a alguém, eu estou me dirigindo de um lugar de função, não de um lugar de forma. A igreja está entendendo? Diga amém. Então, o que eles faziam no Novo Testamento? Eles permaneciam no nome de Jesus. Pedro estava tão imerso, tão posicionado no nome de Jesus, que ele caminhava sobre esse lugar. Não na forma, mas na função. Então, é um estilo de vida. Colocar, impor as mãos sobre as pessoas significa pegar algo que está na sua autoridade para dar a alguém. Vou repetir. Impor as mãos para que as pessoas sejam curadas, impor as mãos para que as pessoas sejam libertas, significa pegar algo que está na sua autoridade para dar a alguém. Então, se eu estou na função do nome de Jesus, posicionada e imersa em Jesus, eu posso pegar, porque eu tenho autoridade nele para dar isso a outro. Mas quando foi a última vez que você orou assim? Com esse entendimento. Você sabe que os nos chamam isso de pairar. E quem já leu o livro do Dutch Sheets, que é da intercessão, todo mundo que já passou, fez curso de intercessão, ele vai dizer que apaga, que a palavra intercessão é pairar, é como uma galinha chocando os ovos, é como uma nuvem sobre alguém. Então, impor as mãos, o que significa? Olha que tremendo isso. Você não pode colocar nada dentro de ninguém. Você pode colocar sobre, trazer para dentro é a fé da pessoa que faz. Eu estou te dando fundamento. Vocês estão me entendendo? Eu não posso colocar nada dentro de ninguém. Eu posso colocar sobre. E a fé da pessoa, eu posso saturar a pessoa com aquilo que está na minha esfera de autoridade. Mas é a fé da pessoa que traz para dentro. Por isso que Jesus dizia:
grande a tua fé te salvou, porque eu te saturei com algo e você trouxe para dentro. Quando você agora for receber a oração de alguém, você vai entender o que aquela pessoa tem autoridade ou não, e você pega pela fé e traz para dentro. Glória a Deus. Então, olha Jesus. Jesus entrava no lugar e fala, paz seja convosco. Receba a paz que eu te dou. Porque ele podia saturar um ambiente. Na verdade, Jesus não apenas podia saturar uma pessoa. A autoridade de Jesus poderia saturar um continente inteiro. Vocês estão me entendendo? Ele podia saturar um ambiente inteiro. Ele podia falar num mar tempestuoso, aquieta. Porque estava na esfera de autoridade dele tirar aquilo e declarar. Amém? Então, quando ele chegava no lugar e falava assim, paz esteja convosco, ele saturava aquele lugar com a paz e você, pela fé, recebia a paz, que excede todo o entendimento. Tendo isso em mente, tudo isso que eu fiz é só por fundamento, agora a gente vai construir. Eu quero te ensinar sobre esses padrões de mentalidade. Então, abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas 10. Quantos amam a palavra de Deus? Em todo o ministério de Jesus, essa é uma das passagens, acho que existem muitas que são tocantes, mas eu acho ela tem algo assim tão gracioso, revela tanto como o amor se comporta. E eu quero te ensinar outra coisa, que talvez você não tenha entendimento. Nos dias de Jesus, naqueles dias, nos dias dessa parábola, era responsabilidade de um rabino, ele criava um jugo de um modo de vida. Você ouve essa palavra, não entre em jugo desigual, né? Toma sobre ti o meu jugo, o meu fardo. Vocês estão me entendendo? E talvez você não saiba a figura. A figura de um jugo é a figura de 2 animais, normalmente 2 bois, e eles têm uma canga no pescoço. Que eu quero que você imagine que tem muito a ver com a cruz de Cristo. Porque quem vai suportar o maior peso é aquele que tem mais, é o mais velho, é o que tem mais autoridade. Vocês estão me entendendo? E você se coloca ali. E Jesus, na verdade, suportou todo o peso e você, por isso que ele fala, pega a sua cruz, entra debaixo do meu jugo. Vocês estão me entendendo? Então, era a responsabilidade de um rabino criar um jugo, de um modo de vida. Era a responsabilidade do rabino ensinar as escrituras. Era a responsabilidade do rabino certificar-se que estamos vivendo de forma certa. Mas nessa questão, por exemplo, quando vem um cara falar para ele assim, tem aquela passagem que diz que um homem ajuntou, em Lucas 10 também, se eu não me engano, ele ajunta muitas riquezas no celeiro, e ele não quer distribuir com ninguém, ele quer saber como ele faz para juntar ainda mais alimento num tempo de fome dentro de um celeiro. E ele fala, como é que eu faço isso? Não é responsabilidade legal de um rabino resolver essa questão. Aqui já não era mais jurisdição de um rabino resolver essa situação. As questões legais. Então o rabino diria, eu não posso decidir legalmente essa situação, mas eu posso fazer um jugo. Porque talvez você não entenda quando eles estão falando essa palavra. Isso vai ampliar o teu conhecimento. E o que é um jugo? O jugo é um instrumento de agricultura usado metaforicamente para sujeição. É um arreio usado por bois para facilitar o trabalho de transportar uma carga. E na cultura antiga, jugo era um termo usado para descrever submissão. O ar está ligado? Liga aí, por favor. O jugo é usado no discipulado. Vamos lá. Um rabino, ele criava um jugo para aqueles que ele estava discipulando. Por isso que Jesus fala para a gente tomar o jugo dele. Porque jugo tem a ver com discipulado. Jugo tem a ver com modo de vida. Então, quando nós pensamos no que Cristo estava ensinando, ele estava ensinando um jugo que era leve. Vocês estão entendendo? Tem a ver com o ensino. Com o ensino. O jugo é usado no discipulado, onde o mais
velho treina o mais jovem. Quando estamos sob o jugo de Cristo, Ele carrega a carga. Cristo carrega o peso da lei para que você possa andar com Ele. Ele suportando o maior peso da cruz, da lei. E você pode andar com Ele, mas fluindo na graça. Jugo tem a ver com discipulado. Diga isso para mim. Jugo tem a ver com discipulado. Agora, quando nós vamos lendo parábolas, a nossa mentalidade, ela tem a tendência de nos excluir das histórias. Nós não lemos as parábolas de Cristo procurando quem nós somos naquele lugar. Então, antes de eu ler a parábola de Lucas 10, preciso te ensinar algo hebraico, porque na cultura hebraica, quando eles leem uma parábola, eles não leem ela por conteúdo. Eles não estão lendo para aprender um conteúdo, eles leem por identificação. Toda vez que um judeu lê a Torá, ele está lendo por identificação. Quem eu sou nessa história? A partir de hoje, quando você for ler a sua Bíblia, você vai ler se perguntando: quem eu sou nessa história? Quem sou eu nessa passagem? Então, normalmente uma parábola começa com uma pergunta. Então, vamos imaginar o cenário. A pessoa A fará uma pergunta ao rabino, que é a pessoa B. E o rabino responde a A como? Eu vou te contar uma história. Para responder a sua pergunta. E com a resposta, né? Então vem a resposta para a pergunta da pessoa, quando ela se identifica com a personagem da história. Vocês entenderam? Quando você tinha uma dúvida, o rabino ia te instruir, ele fala: então, pera aqui, você fez uma pergunta, eu vou te contar uma história. E na história vai estar a resposta para a sua pergunta. E você vai se identificar com alguém ali. Mas existe uma outra curiosidade quando você lê parábolas. Sempre tem 3 caracteres. Ou você vai ser 1, ou você vai ser o 2, ou você vai ser o 3. Mas alguém você precisa ser naquela história. Então, toda vez que você lê, não adianta você dizer assim: ah, mas eu não sou ninguém. Você quer ver como a gente faz? A parábola do semeador. Vamos lá pensar. Ah, porque um semeador saiu a semear e foi lançando. Quantos tipos de solo tem? 4. Mas quase todos nós pensamos: eu sou o solo fértil, que dá 30, 60, 100 por 1. Mas a verdade é que quase todas as vezes nós somos o solo espinhoso. Porque existem coisas que você num domingo fala: Deus, é assim, agora eu vou fazer. E na segunda-feira você já não consegue mais. Você recebeu a palavra, mas foi sufocada pelas preocupações dessa vida. Estão comigo? Um judeu lê com esse entendimento, nós não. Eu nunca sou o solo espinhoso. Eu conheço Jesus, eu sou terra fértil. Semeia em mim que eu sou o solo fértil. Mas tem coisas que você sai daqui como terreno espinhoso. E aquilo é sufocado, a semente não brota. Amém? Então agora nós vamos, com tudo isso em mente que eu te ensinei: forma, função, conteúdo, identificação. Eu quero agora ler com você a parábola do bom samaritano. Vamos lá. Lucas 10, 25. Jesus, precisa do meu óculos. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna, essa palavra no hebraico significa olam rabá, que é paz eterna com Deus, viver em harmonia com Deus. Quando um judeu pergunta sobre vida eterna, ele não está perguntando sobre ir para o céu um dia. Ele quer saber como eu posso ter uma vida que agrada a Deus, que está em conformidade com a palavra de Deus. Agora, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Porque ele vai dizer, né, no versículo 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Qualquer rabino responsável por ensinar a palavra faria essa pergunta. Ele perguntaria a você, você fala: pastor, o que eu tenho que fazer para viver a vida eterna? Eu te falar: o que está escrito na Bíblia? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Essa era uma pergunta comum na época. Qualquer rabino ia te falar: mas o que está escrito na Torá? O que está escrito nos nossos pergaminhos? O que eles têm a dizer a respeito disso? Por que um rabino faria isso? Porque ele quer saber. Né, na verdade, Jesus, ao perguntar, quer descobrir qual jugo ele está. Vou te ensinar.
Jesus, ao fazer essa pergunta, o que está escrito na lei? Ele está tentando descobrir desse homem sob qual jugo ele anda. Vocês estão comigo? Olha lá. Lê de novo. Certa ocasião, um perito na lei é um fariseu. Se você não sabe a diferença, escreva aí, fariseu. É um fariseu. Levantou-se para pôr Jesus à prova. E a prova, você pensa que isso é ruim, mas isso era comum. Fazer perguntas para testar o quanto a pessoa tem de profundidade bíblica. Amém? E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Pelas ruas de Jerusalém? Você ia escutar isso o tempo todo, eles perguntando para os rabinos, o que eu devo fazer? Como eu consigo a vida eterna? E Jesus responde para ele, o que está escrito na lei? Sob qual jugo você anda? Quem é o seu rabino? Pela sua resposta eu vou saber quem é o seu rabino. E aqui provavelmente o experiente fariseu, ele deveria ser o seu próprio rabino. Ele não deveria ter um rabino. Então ele está perguntando, como é que você lê isso? Como você interpreta a Torá? O que o seu jugo diz? Ao que ele responde no versículo 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus. Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Em outras palavras, Jesus está dizendo, nós concordamos com isso. Os nossos julgos são iguais. O nosso ensino é o mesmo. Nós temos o mesmo discipulado. Faz isso e você vai viver corretamente. Agora, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Não é espantoso? Um fariseu, doutor da lei, perguntar para Jesus, quem é meu próximo? Porque a verdade é que ele foi com uma caixinha e disse assim, vamos lá, Jesus, quem que eu posso pôr aqui nessa caixinha do próximo? Eu mesmo, porque com certeza ele se amava, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Então eu estou dentro dessa caixinha. Quem está mais dentro dessa caixinha? A minha esposa está dentro dessa caixinha. Os meus filhos estão dentro dessa caixinha. Ah, os meus irmãos da igreja, aqueles que são legais comigo, estão dentro dessa caixinha. Ah, talvez o meu pastor está dentro dessa caixinha e o meu líder de célula. Vocês estão comigo? Contextualizando para vocês. Agora, Jesus vai dizer, ok, então nós temos que fazer duas coisas para dar a vida eterna. Você acabou de responder. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ama teu próximo como a ti mesmo. Agora, por que Jesus está dizendo isso? Porque há um grupo de pessoas nessa vida que você vai ter que aprender a amar. Há um grupo de pessoas nessa vida que você vai precisar se relacionar em amor. Então, nós precisamos definir quem são essas pessoas. Quem é o meu próximo? Ao que Jesus diz. Agora, olha só, lembra que eu te falei? Se você fosse até um rabino, você faria uma pergunta e ele vai te responder com uma parábola, para te colocar no jugo e você decidir quem você é na história. Vocês entenderam como que é uma parábola, como ela funciona? Então, agora Jesus vai dizer assim. Ok, né? Aqui está os meus próximos. Então, Jesus vai contar uma parábola para responder a pergunta. E a resposta à pergunta será encontrada com quem o fariseu vai se identificar na história. Você vê como o padrão é outro? Seja lá com quem ele vai se identificar na história, esse é o próximo. Então, a gente lê aqui. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Agora eu quero que você pense. Quem está perguntando? Quem é que está fazendo a pergunta? O fariseu. Quem está respondendo? Jesus. Então tem esse cara. O fariseu vai se identificar com esse cara que apanhou, tomou uma surra e ficou jogado? Não, não vai.
Então Jesus vai começar a contar a história e ele deu o pano de fundo. Existe uma situação, o fariseu já sabe, eu não sou essa pessoa, porque ele vai me dar uma situação. Por coincidência, então aí ele continua e vai dizer assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, diga assim, um pastor, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Agora, são sempre 3 caracteres, são sempre 3 personagens. O fariseu vai se identificar com o sacerdote? Por que não? Porque sacerdote é sempre um saduceu. Se você não sabe disso, escreva. Sacerdotes, quem podiam ser sacerdotes são os saduceus. Então, automaticamente, o fariseu não se identificaria com o saduceu na parábola. Ele pertence a outra linha. Ele tem uma outra teologia. Então, eu não sou esse cara, porque todos os sacerdotes, eles eram saduceus, eles apenas criam na Torá, mas o fariseu, ele cria na Torá e nos profetas, na transmissão oral da palavra. Então, assim que Jesus falou sacerdote, o fariseu se desconectou. Não sou eu. É como se Jesus contasse assim, tinha 2 times, Corinthians, quem é palmeirense automaticamente dizia, eu não sou corintiano. Vocês estão comigo? Não sou. Então ele continua, falando. E a nossa tendência, padrão forma, quando lemos, é pensar, sacerdote mau, foi lá e deixou o cara. Quantas vezes você leu a Bíblia e pensou, o cara é mau? Vamos lá, seja honesto. Vai, Rafael, você pensou que o cara era bom? Quem pensou que ele era mau? Levanta a mão. Que ele passou para o outro lado. A gente fala assim, tá vendo? Vamos trazer, mas não necessariamente, porque a gente pensa forma, não função. Um sacerdote, ele tinha um jugo. E qual era esse jugo? Gente, vai ser muito legal. O que ele pensava? O sacerdote pode tocar em alguém sangrando? Só que você não sabia disso. Quando você lê, você não pensou isso. Quando ele escolhe não tocar na pessoa, ele não tocou porque a pessoa está sangrando. Então ele tem que observar o jugo que ele aprendeu. Se quando ele foi discipulado, ensinaram para ele que o jugo mais pesado era tocar ou deixar para morrer. Então, de acordo com a escolha que esse sacerdote fez, qual era o jugo dele? O jugo pesado era tocar. Quem já tinha escutado isso? Então ele fez uma escolha. O jugo leve para ele era deixar o cara, talvez alguém encontrasse e salvasse. Mas de acordo com o meu ensinamento, eu preciso continuar. Não estou dizendo que ele está certo, ele está mal mesmo. Mas dentro da cultura e daquele jugo, ele está agindo de acordo com o que ele foi ensinado. Vocês lembram que eles estão todos presos na lei. É muito mais profundo uma parábola do que uma simples historinha sobre quem é que vai ajudar quem. Então, como você determina que caminho seguir? Se de qualquer maneira você vai estar pecando. Parece simples, né? Eu toco, eu ajudo, eu não ajudo, eu deixo. Quem tomava essas decisões? Os rabinos. Quem escolheria seriam os rabinos. Então, eles tinham uma coisa chamada ligar e soltar. Então, em situações como essa, eles vinculam seus seguidores a um comportamento e eles o soltam para os outros. Então, eles vão dizer assim, olha, se você se vê numa situação a essa, você pode se ligar a ir embora, mas você solta de ter que cuidar dessa pessoa. Então, os rabinos em seus julgos tiveram que determinar qual era o jugo pesado e qual era o leve. E você optaria, com certeza, pelo leve. Você não ia optar por ter o jugo pesado. E no jugo desse rabino, ele teria determinado o que é mais leve, tocar ou soltar. E o sacerdote teria escolhido o mais leve, que talvez o seu rabino tivesse ensinado, porque ele pensou, se eu tocar no cara que apanhou, eu vou me tornar impuro. O próximo cara vem, e ele é um
levita. Um adorador aqui, que toca aqui nos domingos, que ministra. É esse cara, essa pessoa. Mas a Bíblia vai dizer que vem um levita e que ele passa para o outro lado. O fariseu vai se identificar com o levita, igreja? Por que não? Pelo mesmo motivo. Porque levitas também são saduceus. Eles descendem da mesma coisa. Então o levita também era um saduceu. O levita é mau? Não necessariamente. Muito provavelmente ele tomou uma decisão baseada no jugo que ele aprendeu. Agora, há sempre 3 caracteres. Se o fariseu não era o primeiro, não era o segundo, ele tem que ser o... Vocês estão comigo? Se ele não é o saduceu, se ele não é o sacerdote que foi embora, se ele não é o levita que foi embora, ele tem que ser o terceiro. E Jesus diz, esse terceiro cara na história. Versículo 33, vai dizer assim. Ó. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontra o homem, e quando o viu, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então, Jesus vai no âmago da questão com aquele homem. Qual destes você acha que é o seu próximo? O que Jesus está dizendo? Quem inicialmente fez a pergunta? O fariseu. O fariseu se identificou com o sacerdote? O fariseu se identificou com o levita? O fariseu tem que se identificar com o samaritano? Sim. Então, qual é a pergunta que o fariseu estava fazendo? Quem é o meu próximo? Quem eu devo amar como a mim mesmo? Lembra como a gente começou? Como eu consigo a vida eterna? Eu amo a Deus de todo o meu coração e eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, tudo isso é para chegar nesse ponto. Quem eu devo amar como a mim mesmo? O que Jesus diz? O que Jesus diz para ele? Os samaritanos. O que você perdeu aqui? Porque judeus odeiam os samaritanos. Olha como é incrível essa passagem. O que Jesus está dizendo no final é assim. Sabe quem você deve amar como você mesmo? Aquele com qual você se identificou. Aquele que você mais odeia. Vocês estão me entendendo? Então, ele está dizendo, em outras palavras, de acordo com o jugo de Cristo, as pessoas que precisamos amar são as pessoas que mais odiamos. Se você é discípulo de Cristo, você está embaixo do jugo dele. Debaixo do jugo de Cristo, você tem que escolher este fardo. Amar as pessoas que você mais odeia. Agora veja a reação dele no versículo 37. Vamos ler o 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele vai responder, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o fariseu. Ele não conseguia nem falar samaritano. Ele vai dizer, aquele que teve misericórdia. O cara não conseguiu dizer a samaritanos. E Jesus diz, se você querer dar a vida eterna e amar como a ti mesmo, ame aquele que você mais odeia. O que Jesus estava revelando sobre o jugo aqui? Segundo o jugo de Cristo, qual é o leve? Qual é o jugo leve? Tenha misericórdia. Por isso que ele fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Qual que é o mais suave? A lei ia dizer, abandona. Mas o jugo de Cristo diz, cuida. Vocês estão me entendendo?
A gente ouve a palavra jugo e não sabe nem do que se trata. Não tem nem profundidade. Ele está dizendo, de acordo, se vocês vão se pôr debaixo dessa canga comigo, em obediência e submissão, porque depois você está numa canga, o outro boi pode ir para onde ele quer? Ele faz o que ele quer? Não. Esse é o jugo leve. Jesus quer que sejamos misericordiosos. No jugo de Cristo, o mais leve é tocar alguém que está sangrando. O que ele está dizendo? Para os seus discípulos, para a sua igreja. Igreja, o meu jugo, eu quero que vocês cuidem dos que estão feridos. Eu quero que vocês se importem com os que estão sangrando. Eu quero que vocês vão atrás daqueles que estão largados. Eu quero que vocês vão atrás dos que estão abatidos. Por quê? Porque o samaritano, ele estava vindo de viagem. Você acha que não atrapalhou a rotina dele? Não mudou a prioridade dele? Ter que sair do lugar que ele estava, descer do jumentinho que ele estava para ir cuidar de alguém? Vai te atrapalhar cuidar de pessoas feridas. Vai tirar você da tua rotina. Vai invadir seu tempo, vai custar recurso, mas é o jugo de Cristo que você precisa seguir. Esse é o verdadeiro jugo. Se nós estamos debaixo do jugo de Cristo, vai custar algo, mas é o mais leve, porque o pesado nos exime da responsabilidade, mas nos enche de culpa. Nós nos tornamos culpados diante de Deus. Vocês estão me entendendo? A pergunta certa não é quem é o próximo. A pergunta certa não é a que o fariseu fez. Quem é o meu próximo? Sabe o que Jesus espera que você pergunte para ele como seu rabino, como seu mestre, como autor e consumador da sua fé? A pergunta não é quem é o meu próximo, é como eu me torno próximo de alguém. Como eu me torno vizinho de alguém. Como eu sou ferramenta e instrumento de mudança, de bênção na vida de alguém. Como eu ajo como um samaritano na vida de alguém. Aqueles que são legalistas e religiosos estão perguntando, para quem que eu preciso ser bom? Com quem que eu preciso aparecer? Mas quem tem o coração de Cristo não está perguntando para quem, mas aonde estão que eu preciso ir? Quem aonde precisa que sejam alcançados? Vocês estão me entendendo, igreja? Esse é o jugo de Cristo. É isso que nós não entendemos porque pensamos forma. Ah, será que eu cuidar de um pessoal, se eu for fazendo uma reunião de célula, olha, se eu doar uma cesta básica, a função é que mais de excelente, extraordinário, porque esse samaritano foi muito além das expectativas. Muito além das expectativas. Ele não ficou ali sentando apenas batendo papo. Porque aconselhar pessoas é maravilhoso, mas visitar a casa delas, encher a geladeira é mais. É doído ouvir isso, né? Mas esse é o fardo leve. Esse é o jugo de Cristo. Agora, essa canga que você quer? Ou que é a canga da religião? A canga da religião. Quero andar debaixo da religião. Eu tenho uma aparência de quem estou fazendo muito, mas não estou fazendo nada. O evangelho é sempre sobre pessoas. Se importar com pessoas. Ir atrás de pessoas. Mudar a realidade de pessoas. Através da cultura, da política, da economia. E tantas e tantas e tantas e tantas ferramentas. Olha que interessante. O homem ferido é alguém que tem traumas, experiências dolorosas. Assim é a religião. A religião não tem um coração para as pessoas. A religião nunca tem um coração para as pessoas. Porque o sacerdote, o levita, eles faziam a obra. Lideravam célula. Serviam no data show, serviam na mesa de som, na zeladoria, na intercessão, no ministério infantil, no atalaia. Eles eram dedicados à igreja. Eles obedeciam à lei, mas viviam debaixo de um jugo pesado. A religião, ela sempre divide as pessoas. Os que são aceitáveis dos que não são. E Jesus está expondo como a religião é impotente.
Porque quando você estiver seguindo um caminho e você der de costas para as necessidades das pessoas, você não vive a liberdade que eu te chamei. Você está vivendo religião. E esse não é o meu jugo. A religião não se conecta com as pessoas. A religião não faz de ninguém um canal de bênção, de vida, de cura. Aquele samaritano, ele foi bênção na vida daquele homem. Ele foi um canal de cura, ele foi um canal de azeite, ele foi um canal de óleo. Ele foi alguém no qual tinha na sua esfera de autoridade algo para dar àquela pessoa. Todo cristão, aonde quer que você esteja, é um missionário, é um enviado. Porque a igreja de Jesus é apostólica, e apóstolo, a palavra apostólica significa enviado. Onde você está, aonde você vá, aonde quer que você esteja passando, vivendo, transitando, você precisa estar ministrando as pessoas. Você precisa ministrar as necessidades delas. Tenha compaixão. Você sente misericórdia pelas pessoas? Você sente? Além de você mesmo. Você consegue sentir compaixão pela dor do outro? Pelos problemas na vida do outro? Você sabe que quando eu pensava isso, eu falei assim, a gente pode pensar em tantas coisas, quem é o meu próximo? Quantas vezes você pensou que o teu próximo pode ser os teus pastores? Que o teu próximo pode ser a pessoa que mais te aborrece no teu trabalho. Porque às vezes a gente acha que porque está numa posição de liderança, não precisa da tua misericórdia. Não precisa da tua compaixão. Não precisa do teu óleo, não precisa do teu azeite, não precisa que você carregue os fardos. Livre-se da sua desordem religiosa. Porque para poder servir as pessoas, você precisa ser liberto do seu julgamento. Sabe o que Jesus espera de nós como igreja? Enfaixe as feridas. E o que é enfaixar feridas? Se conecta com a dor dos outros. Se conecte com a dor dos outros. Sabe o que ele espera? Derrame azeite e vinho. O que é derramar azeite em vinho? Azeite e vinho é uma expressão, significa para nós unção. A religião não tem azeite e não tem vinho. Aquele homem tinha o que era necessário para trazer cura. Ele tinha azeite, ele tinha vinho, ele tinha unção para ministrar as pessoas. A unção é para ministrar as pessoas. Sabe o que mais Jesus espera do jugo? Coloque sobre o seu animal. Ajuste as suas prioridades. Porque pessoas com necessidades aparecem nos momentos mais inoportunos. Pensa que aparece na hora que você precisa, que está tudo light? Não, pessoas com necessidades aparecem nas piores horas. No momento que você não tem nada para dar. É só comigo? Na hora que você mais precisa de um abraço, você precisa abraçar. Na hora que você mais precisa que alguém venha sirva você em algo, você precisa servir. Na hora que você mais precisa de uma palavra amiga, você ainda tem que dar. É ou não é? Tem aquela frase, estava sofrendo, coloquei minha dor no bolso e fui cuidar do outro. Olha para quem está do lado e fala assim, o evangelho vai sempre te chamar para cuidar de pessoas no momento mais inoportuno. Quer ver uma frase que não tem nada a ver no meio dos crentes? Não, quando Deus me chamar eu vou. Deus já te chamou, irmão. Estão comigo? Deus já te chamou. Jesus já foi para a cruz. O que você está esperando? Para estar servindo? O que você está esperando para estar ajudando? O que você está esperando para estar colocando sobre o seu animal? Você sabe quando as pessoas aparecem? Quando você, toda vez que aparece BO, é quando a gente coloca as coisas sobre o nosso jumento. É ou não é, amor? Vocês estão conversando, né? Ficou aquela pergunta, o que ela está falando? Tá bom, não vou falar os nomes para não ficar registrado. Olha só. Na hora que você coloca tudo em cima do jumento, o que é o jumento? Seu carrinho.
os BO pipoca. Fala assim, parece, eu posso não contar, você pode não postar. É assim, nos momentos mais inoportunos. Você está ali pedalando de bicicleta, a pessoa quer contar o drama. Você fala assim, poxa, eu só queria dar uma volta. Eu estou com raiva, eu saí de casa para não matar minha esposa, não matar meu marido. E aí a pessoa vem te falar de casamento, é ou não é? E aí você fala, mas eu não tenho nem moral hoje, Jesus, para falar isso com essa pessoa. Como é que eu faço? Na graça. É na graça. Porque o jugo dele é leve. É leve. Então eu escolho, por causa dele, jogar em cima dele e falar, vai dar certo isso de alguma forma. Sabe o que Jesus espera? Estalagem, casa de Deus. Levar para uma estalagem. O que é levar para uma estalagem? Levar para a casa de Deus. Podemos ajudar as pessoas até certo ponto. Depois elas precisam estar inseridas numa igreja, numa família. Vocês estão comigo? Aquele samaritano, ele pôde ajudar aquele homem até certo ponto. Ele atou as feridas. Ele derramou azeite. Mas tinha coisas ali que já estavam fora da sua esfera. Ele precisava levá-lo para uma estalagem. Cuide dele. Quando você leva alguém para a igreja, há uma forma de atraí-lo. Você sabe como que você atrai e ajuda uma pessoa a se permanecer na igreja? Você precisa cuidar dela. Você precisa semear na vida dela. Sabia disso? Esse homem investiu tempo, investiu cura, investiu energia. Se você traz alguém para a igreja, até que essa pessoa se estabeleça, você precisa cuidar dela. Quantos vão assumir essa responsabilidade? Sabe aquela frase que mãe fala? Quem pariu que cuide? Você que trouxe, então você cuida. Até essa pessoa estar inserida numa célula. Fala assim, aquele que traz, que cuida. Não, essa igreja, vocês estão se tirando a responsabilidade. Quem aqui é discípulo de Jesus, de verdade? Bom, rapidamente descobri que só 50% da igreja é. O resto é satanista? Vou perguntar de novo. Hoje o culto é de libertação. No final vai ser, chama intercessão que o negócio vai ser fogo. Glória, olha aqui. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Nossa, tinha uns que estavam dormindo. É isso aí, Eda. Fala amém, amém. Agora, fala assim, se eu trouxe... Eu cuido. Convidou, vai cuidar. Convidou, depois que sai, ajuda. Depois que sai da igreja, assim, não estou falando sair da igreja, fala assim, sai para jantar. É isso que eu quero dizer assim, sai, acabou o culto. Sair de sair mesmo, onde sair fora, desviar. Não pense em forma, pense em função. Eu te dei uma cuspida. Outra coisa que Jesus espera, eu já estou quase finalizando. Finanças. Libere os recursos que você possui. Semeie para que outros se acheguem à obra de Deus, porque é assim que o amor se parece. Quando eu conheci Jesus, quem conhece o nosso testemunho, a igreja está cansado de ouvir. Mas quantos nossos pastores, quantas pessoas daquela igreja semearam nas nossas vidas? E você sabe que quando eu preparava essa palavra, Jesus me falou, filha, eu sei que eu te desafio muito a andar em generosidade. Tudo bom, Camilão? E nós nos mantermos em generosidade. E sabe o que eu lembrei? Você sabe quantas vezes eu já desafiei vocês a serem generosos? Sabe quantas pessoas vieram testemunhar? Dos 10 leprosos, olha se um voltou. A gente teve uma chamada aqui que Deus me pediu, quando eu preguei sobre generosidade, a marca daqueles que vivem na graça. Chamei todos os pais, mães que estavam desempregados para testemunhar. Quase ninguém testemunhou. Receberam um recurso. Você veio esperando receber um recurso? Não veio. Mas não agradeceram a Deus. Jugo da religião. Não são gratos. Não vieram testemunhar para os irmãos. Não vieram edificar a Cristo. Não vieram dar a glória a Deus. E nós somos uma igreja que se move tantas e tantas vezes. Quantas dívidas aqui já foram pagas em moveres? Quantas coisas aqui já aconteceu? Quantas vezes vocês já foram chamados? Quantas vezes já semearam e não vieram dizer assim, olha,
Eu quero glorificar a Deus pela bondade dele, por ter curado das minhas feridas. Nós não falamos, nós não testemunhamos, mas as pessoas permanecem por causa da nossa generosidade muitas vezes. E você sabe que é interessante porque a gente não se acha rico. Quem aqui tem carro? Vamos lá, quem aqui tem carro? Levanta a mão. Se você tem um carro, você está entre 1% da população mais rica do mundo. Só porque você tem um carro. Só porque você tem um carro. Então, você é rico, muito rico sim. Só que nós gostamos de falar que nós não temos nada. Mas você é muito mais rico. Você está entre as pessoas mais ricas do mundo se você já tem um automóvel. Só que nós, muitas vezes, queremos ter R$300 para ter uma segurança na conta, por causa das preocupações dessa vida, do que falar, Senhor, na vida de quem eu posso ser o próximo com esses R$300 que eu tenho aqui? Porque a gente não confia em Deus, que amanhã terá de novo, que Ele vai prover. Vocês estão me entendendo? São padrões que nós não temos. Nós não temos. Quando o Senhor fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele estabeleceu um padrão, que você nunca vai agradar a Deus se você não tiver fé. Vocês estão comigo? Mas fé, Jesus está dizendo, quando Ele fala isso para nós, o que Ele está dizendo? Isso é um mínimo. É um mínimo. Qualquer pessoa que está aqui, o mínimo que eu espero de você é que você tenha fé. E aí você perde o emprego, e aí as coisas não saem, e acabou a fé. A fé dura enquanto o culto está falando, enquanto você está dizendo os seus jargões crentez. Mas na hora que a adversidade chega, não tem mais fé para nada. Olha só, quantas pessoas têm um padrão miserável, que não é o de Deus. Não, mas eu só ganho isso. O que eu ganho não dá nem para mim. Olha só, eu não tenho, olha, eu tenho R$2 para passar a semana. Não tem a mentalidade do reino. Não é sobre valores, é sobre generosidade. Porque no reino a conta é inversa. Quanto mais generoso você é, mais você colhe. Aquele que muito semeia, muito colhe. E eu não tenho que acreditar em você, eu não tenho que acreditar em nada da mídia, eu não tenho que acreditar em nada, em pregação motivacional. Eu só tenho que acreditar no que a palavra diz. E ela diz isso, que aquele que pouco semeia, pouco colhe. Isso não é jargão para tirar nada de você. Isso é um princípio. E lembra, padrão é viver por princípios. Vocês têm que ir juntando tudo que eu ensinei. Padrão é viver por princípios. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Esse é o padrão da igreja, da noiva. Essa parábola fala tanto sobre o coração de Jesus. E eu não sei se você percebeu, mas aquele samaritano que age como o coração de Jesus ele vira no final e ele fala assim, olha, e eu já vou deixar a conta paga, ainda pelo que ele irá fazer, ainda pelo que ele vai precisar. Jesus fez isso. Ele não perdoou só o seu pecado de ontem, Ele está perdoando o seu pecado de hoje e o seu de amanhã. A conta já está paga de hoje e de amanhã. A parábola do bom samaritano, existe um padrão, vá e faça o mesmo. É incrível, porque Jesus termina dizendo isso, vá e faça o mesmo. Hoje Jesus está dizendo para nós, se você, igreja, Bola de Neve e Ilhabela, está debaixo do meu jugo, está debaixo desse jugo, que é leve, de misericórdia, o meu padrão para vocês é vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Vá e cuide das feridas de alguém. Vá e derrame azeite e óleo sobre a vida de alguém. Vá e mude as suas prioridades. Coloque sobre o seu jumento. Vá e leve até uma estalagem. Ajude essa pessoa a se firmar numa célula, a se firmar na igreja, a caminhar comigo.
comigo, vá e faça o mesmo. Vá e coloque, semeie o seu tempo, semeie a unção que tem sobre a sua vida. Vá e faça o mesmo. Vá e coloque recursos para que a obra de Deus continue acontecendo, para que o Salve Caiçara continue indo, para que a assistência social continue alcançando, para que as missões continuem acontecendo, para que a igreja permaneça aberta. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Depois que Deus me deu aquela palavra sobre a generosidade e que o dízimo, ele não tem nada a ver só com 10%, isso é uma regra do Antigo Testamento, que eles precisavam de uma métrica para poder se mover. Se você nasceu em Cristo, você não precisa de uma métrica. Você é generoso em todo o tempo. Ninguém precisa dizer, não é 10, é ser generoso. Eu sou generoso com o que eu tenho, eu sou generoso com o meu tempo, eu sou generoso com aquilo que eu faço. Quem precisa de métodos e formas é a religião. O jugo de Cristo é leve. O jugo de Cristo, olha que interessante, o Espírito Santo me falou agora. A religião me faz olhar para o jardim e me preocupar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Evangelho, a graça, me faz olhar para o jardim e ver que eu posso comer de toda a árvore, que eu posso caminhar, de comer de tudo que está ali. Eu não fico preocupada com a exceção, eu vivo na abundância do que Ele tem para mim. Quando eu estou indo e fazendo o mesmo, eu não estou preocupado se é 10%, eu vou andar de toda a árvore. Eu não estou preocupado com aquilo que eu não posso tocar, com aquilo que eu não posso fazer. A santidade não é sobre até onde eu posso ir sem pecar. A santidade é o quão perto dele eu posso permanecer. Oh! Vai, faça o mesmo, igreja. Pare de ser legalista e religiosa. O Senhor quer uma igreja generosa. Pessoas que são capazes de colocarem as suas agendas em obediência a Ele. As necessidades das pessoas, as prioridades do reino. Vai, faça o mesmo. Vai, faça o mesmo. Se você não tem azeite, se você não tem vinho, você é um religioso, me perdoa te dizer. Porque você não tem nada então para ministrar às pessoas. Então essa noite, você precisa ir diante de Jesus e dizer assim, eu quero te pedir perdão, porque o jugo que eu estava era pesado demais. Esse jugo me desconectou das pessoas. Esse jugo endureceu meu coração. Esse jugo me tornou indiferente. Eu quero andar no jugo de Cristo que é leve, no fardo que é suave. Eu quero andar no outro caminho. Misericórdia quero e não sacrifício. O religioso vê sacrifício em tudo. Mas um discípulo de Cristo já está sacrificado. Não está mais vendo sacrifício, já está sacrificado. Já estou crucificado em Cristo. Eu já estou sacrificado. Nada mais. Você já viu um sacrifício sacrificar? Olha a loucura, pensei nisso agora. Você já viu um sacrifício sacrificar? Quem está sacrificado não sacrifica. Quem está sacrificado não é pesado servir. Quem está sacrificado não é uma dificuldade ler a Bíblia. Quem está sacrificado agora não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo por amor a Ele. Oh, remanamassurianda, remalabasturicanta, teremanabastorianda, remalabas. Oh, riande, canta, teremanamassurianda, remalabas. É uma decisão que você precisa tomar. Hoje, Jesus te trouxe para um lugar para mim te contar essa parábola e você precisa definir quem você é. Você vai sair daqui hoje, porque você sabe que depois que você escutou a palavra, você está indesculpável. Você não vai poder chegar diante de Cristo e falar, mas eu não me identifiquei com ninguém. Ah, sim. Se você tomou a decisão de permanecer o mesmo, você se identificou com alguém naquela história. Hoje você tem que sair daqui dizendo assim, ou eu sou sacerdote, ou eu sou levita, ou eu sou samaritano.
Quem é você? O que vai ter misericórdia? Ou que está tão endurecido que precisa dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, me conserta, me conserta. Por isso, no lugar onde você está, se você entende, se você ouviu essa palavra, se você escutou a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Gente, isso me cortou agora. Quem está sacrificado, não sacrifica. Quem está sacrificado, não sacrifica. Eu quero te fazer um convite hoje. Se você ainda não está sacrificado, se levante do seu lugar. Você vai dizer para Jesus: eu quero me crucificar com o Senhor hoje. Eu tenho vivido pelas minhas paixões, eu tenho vivido pelas minhas prioridades, eu tenho vivido indiferente à necessidade dos outros. Deixa eu te dizer algo: no jugo de Cristo não há condenação. Então, se você precisa se pôr de pé, eu quero te dizer, você está debaixo de um jugo que é leve. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O arrependimento é a coisa mais linda que Jesus nos deu com a graça. É a capacidade de convergir o caminho errado que estávamos tomando para andar pelo novo e vivo caminho. Isso é lindo. O arrependimento é uma das coisas mais lindas que Cristo deu a nós. Olhar para a cruz e nos arrepender por mim mesmo. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Eu quero te dar um tempo para vocês que se colocaram de pé. Talvez você perceba: eu tenho vivido como sacerdote, eu tenho vivido como levita. Derrama teu coração para Ele. Fala: me ensina a andar no teu jugo, Jesus. Sabe, faz um ato profético, arranca esse peso que você tem carregado da religião. Fala: eu não quero mais andar debaixo de religião. Eu não quero mais andar debaixo de algo que tem me desconectado das pessoas, que tem me feito andar desconectado das necessidades das pessoas. Eu estou quebrando o jugo pesado das minhas costas. Eu estou quebrando o jugo que eu recebi, que não é teu. Aquilo que eu aprendi, que não é a tua palavra. Eu tomo nessa noite, nesse lugar, o teu jugo que é leve, Jesus. Ah, Jesus, eu te louvo porque o teu jugo é leve. Me treina, me treina. O Senhor é o mais experiente, então treina, me capacita, me transforma. Renova o meu entendimento nesse lugar essa noite. Muda a minha mentalidade, muda a forma como eu tenho levado a minha vida, muda a forma como eu tenho lidado com a tua palavra. Ah, Jesus, me quebra, mas não me deixa o mesmo. Me faz descer a casa do oleiro, mas não me faz se tornar um vaso, uma escultura. Eu quero virar sim um vaso para honra, Jesus, para que o Senhor possa deitar agora azeite, que o Senhor possa derramar vinho, que o Senhor possa encher outra vez. Ah, Jesus, foram tantas pauladas que a vida me deu, que eu me endureci. Foram tantas coisas, tantas lutas, tanta dificuldade, tanto perrengue, que eu acabei olhando só para mim. Eu parei de ministrar os outros, eu parei de me incomodar com as necessidades dos meus irmãos. Mas hoje eu estou tomando a decisão de receber o teu jugo leve sobre a minha vida. Creio que como não crerei em ti, Deus de maravilhas é.
Deus de maravilhas és, bom demais para não crer. Pai, eu declaro julgos pesados colocados, Deus, pela religião, por lideranças, sobre a vida dos teus filhos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, sendo quebrados essa noite. Sendo quebrados. Você pode remover assim de cima dos seus ombros, assim, está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo pesado que não vem de Cristo, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, quebrado sobre a minha vida. Eu lanço fora esse jugo. Eu me desfaço. Eu saio debaixo desse lugar, Senhor Deus Pai, para entrar, Senhor, debaixo do jugo que é Cristo. Levante suas mãos aos céus. Declara assim: Jesus, eu recebo o teu jugo. Eu recebo o teu jugo. O teu jugo que é leve sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre as minhas prioridades. Eu recebo o seu jugo, Cristo. Eu recebo o seu jugo, Jesus. Eu obedeço, eu me submeto ao teu jugo, Jesus. E agora, se você entende, precisa ser um samaritano, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Pai, por cada um desses filhos e filhas amados, Senhor Deus Pai, que declararam diante, Senhor, de Ti, Jesus, que querem ter o coração misericordioso, um coração generoso, querem se mover, Deus Pai, Senhor, num padrão, num jugo que é leve. Pai, nós te pedimos agora perdão como igreja, Senhor, em nome de Jesus, como autoridade, Senhor, nesse ministério, Senhor, juntamente com o pastor Raico. Pai, eu quero pedir perdão, Deus, como liderança, Senhor, se nos desconectamos das pessoas, se nos desconectamos das necessidades das pessoas. Senhor, em nome de Jesus, queremos o teu vivo padrão. Pedimos perdão, Pai, como líderes de células, como diáconos, como presbíteros, Pai, como obreiros na casa do Senhor, se nos desconectamos da necessidade das pessoas, se temos, Pai, ficado tão centrados em nós mesmos, nas nossas prioridades, nas nossas necessidades. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos nessa noite de um novo vinho e de um novo azeite. Nós precisamos, Pai, que o Senhor venha nos encher com um novo vinho e com um novo azeite, Pai. Nós queremos, Pai, um batismo de amor. Nós pedimos e oramos, Senhor Deus, Pai, por um batismo de generosidade, por um batismo, Senhor, de misericórdia. Imprime o teu coração em nós. Crucifica, Senhor Deus, Pai, a nossa humanidade. Crucifica, Senhor, as prioridades erradas, todas as decisões, Senhor Deus, que não foram alinhadas com o teu coração. E Pai, em nome de Jesus, cada ovelha do teu aprisco, Senhor, nós te pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes que nós atravessamos do caminho. Você entende que havia um caminho ao que Jesus havia projetado para nós andarmos e tocarmos as pessoas. Vocês estão me entendendo sobre o que essa parábola fala? Mas nós atravessamos, nós saímos do caminho, nós passamos para o outro lado. Nós pensamos que poderíamos continuar dizendo que amamos Jesus sem nos importar com as pessoas. Você pode virar para quem do teu lado num ato profético, de verdade, e dizer assim: eu quero te pedir perdão, meu irmão, por todas as vezes que eu atravessei a rua, por todas as vezes que eu não me conectei, por todas as vezes que eu escolhi as minhas prioridades, as minhas demandas, por todas as vezes que eu me pus debaixo de um jugo que não é o de Cristo. Eu quero te pedir perdão, porque eu quero fazer parte de uma família que é generosa, de uma família
que é misericordiosa, de uma família que busca o padrão de Deus. Viver a palavra. Me perdoa se eu tenho falhado, se a igreja tem falhado, se a liderança tem falhado. Nós somos apenas pessoas buscando a imagem e a semelhança de Cristo. Eu te peço perdão. Em nome de Jesus.